Eu ouvi uma história há muitos anos atrás de um andarilho, uma pessoa que morava pelas ruas. Saiu uma matéria no The New York Times, um jornal dos Estados Unidos, dizendo que um homem havia morrido. Ele era um andarilho, mas ele havia morrido de fome e de frio, mas ele estava usando um cinto que valia $50 mil. Olha só. E as pessoas ficaram chocadas com a notícia. Como um homem que morre de frio, tendo o valor para conseguir alugar qualquer quarto para dormir? Como é que um homem morre de fome, tendo consigo um valor para comprar muita comida? E a resposta é simples. Ele não tinha conhecimento sobre o cinto que ele estava usando. Ele não tinha conhecimento sobre o valor daquilo que ele mesmo carregava consigo. Escute uma coisa: a partir de hoje, você vai usufruir de muito mais daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Já está com você, já está em você, mas você só não usufruía porque não tinha o conhecimento a respeito disso. Preste atenção nisso. Tem coisas que você pede para Deus e Deus não vai te dar. Sabe por quê, Ricardo? Porque Ele já te deu. Já estão com você. E a gente precisa de entendimento para que a gente flua no máximo do potencial do que Deus já liberou sobre a nossa vida. Tem alguém aqui comigo? Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, ele está discutindo com um grupo de religiosos, os saduceus, que acreditavam não haver ressurreição. E eles estavam perguntando: olha, Jesus, se um homem casado morrer, e aí a esposa dele se casar com o irmão dele para gerar a descendência, para continuar a descendência, não tiver filho, e vem o outro irmão e não tem filho, vários irmãos e não tem filho, quando chegar lá no grande dia, já que você fala aí que vai ter esse grande dia, de quem esse homem, de quem essa mulher vai ser marido? Esposa, melhor dizendo. Aí Jesus vira para eles e diz assim: no céu não se casam e nem se dão em casamento. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Fala comigo assim: Escrituras. Fala comigo assim: poder de Deus. Por que muita gente vive no engano? Porque não conhece a palavra e não conhece o Espírito. Por que muita gente erra na vida? Porque não conhece as Escrituras e nem conhece o poder de Deus. Alguns erram por quê? Porque pegam um desses pilares e acham que é o suficiente para a sua própria vida. Eles falam assim: esse negócio de Espírito Santo, esse negócio aí de mover de Deus, não é para os dias atuais. Isso aí foi lá para aquele tempo que passou. E eles perdem muita coisa por não conhecer o que o Espírito Santo deseja fazer. Por outro lado, tem aqueles que não querem saber de estudar as Escrituras. Não quero saber da palavra de Deus, não. Eu só quero rodopiar e girar no manto. Eu só quero mover de Deus. Mal sabem eles que quando a palavra se encontra com o Espírito, é que a coisa acontece na nossa vida. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer fluir na sua vida ministerial, você precisa de palavra de Deus. Se você quer avançar na tua caminhada com Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus. Ei, querido, se você quer crescer como filho de Deus, você precisa se alimentar da palavra de Deus.
Você pode levantar sua mão e dizer assim: eu amo a palavra de Deus. Nem que seja pela fé, nem que seja acreditando que você vai sair daqui hoje amando mais ainda as Escrituras. Fala: eu amo a palavra de Deus. Ela muda a nossa realidade. Aí escute, nós lemos um texto onde Jesus está falando com certa urgência. O tempo inteiro Jesus vai falar com certa urgência sobre a sua ascensão. Por que ele está falando com certa urgência sobre a sua ascensão? Em um dos textos ele vai falar assim: se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. E é o Espírito Santo que vai guiar vocês em toda a verdade, porque ele perscruta, ele sabe do que está acontecendo no coração de Deus. E quando ele habita em você, quando ele vier habitar em você, ele vai falar os segredos divinos, aquilo que está no coração de Deus, ele vai compartilhar com o seu coração. Você sabia que nós não precisamos ser pegos de surpresa pelas adversidades da vida, porque nós temos o Espírito Santo em nós? Alguém pode dizer amém de vez em quando? Então entenda, nós precisamos da palavra de Deus e precisamos do Espírito Santo. Qual das asas de um avião é mais importante? Porque alguém um dia me perguntou: pastor, mas o que é mais importante? É a palavra, não é? Eu respondi assim: qual das asas de um avião é a mais importante? Ele falou o quê? As duas. Então nós precisamos, de igual modo, tanto da palavra quanto do Espírito. São dois pilares para a nossa vida. São dois pilares para a nossa existência. Se você tiver um só, o que acontece? Você entra em desequilíbrio. O que acontece com alguém que está desequilibrado? Cai. É por isso que nós precisamos desse equilíbrio. Entenda, eu creio no mover do Espírito Santo, mas eu creio que ele vem da palavra e nos leva de volta para a palavra. Eu vou repetir: o mover genuíno do Espírito Santo de Deus, ele vem da palavra e nos leva de volta para a palavra. Todo mover de Deus, ele precisa deixar a gente com mais fome ainda de conhecer as Escrituras. Tem alguém entendendo isso aqui? Nós lemos um texto em que se trata de uma festa, só para você entender o contexto disso. Uma festa que o próprio Deus mandou o povo fazer. Como assim, pastor Leandrinho? Êxodo capítulo 17. Aconteceu um episódio incrível, sobrenatural. No meio do deserto, depois que, debaixo da liderança de Moisés, o povo estava sendo liberto do Egito. Eles vão andar no deserto. E ali no deserto, o povo pega e diz para Moisés assim: Moisés, não é possível que você fez isso com a gente. O que, gente? Nós saímos do Egito e agora vamos morrer aqui no meio do deserto de sede. O povo murmurou, o povo reclamou. Não se assemelha em nada com alguns dos nossos dias atuais, né? Deus faz tanto na sua vida e tu está reclamando. Continua olhando para mim aqui como se não fosse com você. Deus havia libertado o povo da escravidão, cargas de trabalho em excesso. E aí o povo no meio do deserto, porque sentiu sede, reclama. Mas escute, a sua sede é simplesmente um bom cenário para a manifestação do poder de Deus. Eles reclamam com Moisés. Êxodo capítulo 17, coloca aí pra gente, versos 1 a 6, eu quero ler Bíblia hoje com você aqui. Olha só o que acontece. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: Moisés, dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou de novo: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar a gente de sede? Nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que eu faço com esse povo, meu Deus? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo
leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão uma vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha no Monte Horebe. O que Deus disse para Moisés? Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Moisés bate na rocha e daquela rocha, no meio do deserto, brota água que sacia a sede daquelas pessoas. Agora, escute uma coisa. As pessoas estavam sedentas e algo aconteceu e a sede dessas pessoas fora saciada. Escute uma coisa, você pode ter chegado aqui com sede de alguma coisa na tua vida. Você pode ter chegado aqui com sede de restauração. Você pode ter chegado aqui com sede de salvação. Você pode ter chegado aqui com sede da presença de Deus. Você não vai sair daqui com essa sede. Essa sede vai ser saciada. Ei, tem água viva do alto para ser liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tem algo poderoso dos céus para ser liberado sobre mim e sobre você. Nessa noite, nesse dia que se chama hoje, você não vai sair daqui de mãos vazias. Pega isso aqui. Olha só, gente. Depois desse evento aqui, Deus manda o povo fazer uma festa anual. Todos os anos eles precisavam fazer uma festa que durava alguns dias. É como a nossa conferência do Espírito Santo. É uma festa anual que dura alguns dias. Alguém dá uma glória a Deus aí, gente? Aí, Deus deu várias instruções. Para essa festa. E uma das instruções que Deus deu para essa festa é que no último dia eles fizessem uma cerimônia, um memorial, uma cerimônia para se lembrar do que aconteceu aqui em Êxodo 17. Então Deus disse para eles: olha, no final da festa, no último dia da festa, vocês vão fazer essa cerimônia para se lembrar de que um dia a água brotou da rocha no deserto. Agora, existe algo que a gente precisa saber quando você vai ler a Bíblia. A Bíblia é dividida no Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai perceber que vários acontecimentos, várias pessoas, aqueles fatos aconteceram, aquelas pessoas existiram, mas elas estão ali também para tipificar algo que vai ser realidade lá na frente. A gente chama isso de sombras ou tipos. Por exemplo, Abraão, quando vai matar Isaac, coloca ele no madeiro, é uma tipificação de Cristo. Moisés é uma tipificação de Jesus, porque liberta o povo do Egito. Ele nos libertou. Amém, gente? Da escravidão do Egito no qual nós estávamos. Quem acredita nisso aqui? Então na Bíblia você vai ver muito isso. Essa rocha que está no meio do deserto também era um símbolo. Ela era real, a água brotou, sim, mas esse acontecimento também é um símbolo daquilo que vai se tornar uma realidade lá na frente. Por isso Deus trouxe essa instrução para o seu povo: olha, todos os anos vocês farão uma cerimônia para se lembrar que um dia a água brotou na rocha no deserto. Todos os anos vocês farão isso no último dia dessa festa, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Todos os dias vocês vão fazer isso. E era assim essa cerimônia. Eles estavam organizados em cabanas nessas festas, todos os anos, nessa festa anual. O sacerdote, mais um grupo, estava responsável por essa cerimônia. O que eles faziam? Eles iam até Siloé, pegavam vasos de ouro e enchiam lá em Siloé de água. Enchiam de água. Só que de Siloé até o local onde eles estavam, onde tinha armado um altar, eles vinham cantando, dançando e declarando algo. Olha só, eles pegavam a água lá em Siloé. Qual era o propósito? Lembrar-se de que um dia a água brotou da rocha no deserto. Tem alguém aqui comigo? Só que é o seguinte:
Eles cantavam algo enquanto voltavam. Isaías revela o que eles cantavam. Uma das músicas que eles cantavam, que esse grupo que acompanhava o sacerdote fazia, Isaías revela que música eles estavam cantando. Qual era a letra dessa canção? Isaías capítulo 12, versículo 3. Olha aqui para mim. Eles vinham lá de Siloé com os cântaros, os vasos cheios d'água, e vinham festejando, cantando com alegria: vocês tirarão água das fontes da salvação. Escute uma coisa, eles estavam fazendo aquilo para se lembrar de uma coisa que já aconteceu, sim ou não? Mas a canção deles não era no passado. A canção deles não era assim: um dia a água brotou da rocha no deserto. Não, a canção deles era: nós estamos carregando isso aqui agora, mas um dia, coloca por favor, um dia vocês irão tirar água das fontes da salvação. Eu sei quem é essa fonte da salvação. Eu e você já sabemos quem é a fonte da salvação. Todo ano, ano após ano, eles estavam declarando essa verdade: nós estamos agora aqui tirando água de um poço de Siloé, mas vai chegar um dia que nós não vamos tirar água de um poço de Siloé. Vai chegar um dia que não vai ser essa a nossa fonte. Vai chegar um dia que outra fonte vai ser uma fonte de salvação, e é dessa fonte que nós vamos tirar essa água. Caminha comigo para a gente entender. Caminha comigo. Essa cerimônia simbolizava a água que fora tirada do deserto a partir da rocha, qual Moisés tocou, qual Moisés bateu. Ano após ano eles faziam isso. Então entenda, não se tratava somente de uma água para beber e saciar a sede natural, mas simbolizava algo que iria acontecer lá na frente. O que ia acontecer lá na frente, pastor Leandrinho? Simbolizava o derramamento do Espírito Santo. Por que você está falando tudo isso, pastor Leandrinho? Porque nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo. Você tem um cinto de $50 mil e está morrendo de frio e morrendo de fome. Quando o conhecimento chega, a ignorância é cortada, é extirpada, e você vai viver à altura de tudo que Deus preparou para você. Tem alguém aqui comigo?